Carla perguntou: sinto dor lombar cansada, lateja e queima. Junto, cólicas e gases. Muito estranho isso. O que pode ser? Olá, seja muito bem-vindo ao quadro Dor nas Costas. Pensa comigo. Eu sou o Dr. Alexandre Mota, fisioterapeuta, osteopata. E nesse quadro eu converso sobre assuntos relacionados a dor nas costas, problema de coluna e mostro formas simples e práticas para você controlar esses problemas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma pergunta que muitas vezes a gente não tem ideia dessa correlação, que é: Alexandre, será que a dor na lombar ela tem a ver com o intestino, tem a ver com os órgãos do abdômen? Inclusive, tem uma pessoa que me perguntou isso. Carla perguntou: sinto dor lombar cansada, lateja e queima. Junto, cólicas e gases. Muito estranho isso. O que pode ser? Olha só, vamos pensar um pouco aqui. Nada no corpo da gente funciona sozinho. E a coluna, a lombar, não é diferente disso. Nada do teu corpo, nenhuma partezinha, se a gente separar do restante, ela vai continuar funcionando. Nem cabelo, nem unha, nem dente. Então, quando a gente fala em coluna lombar, tem várias relações que a gente tem que observar. Tá? Quando a gente fala em dor nas costas, a gente tem que observar essas relações, porque muitas vezes são essas relações que estão ruins que atrapalham ou até causam diretamente a dor nas costas, esses problemas de coluna. Essa pergunta da Carla tem muito a ver porque uma dessas relações é a relação entre a coluna lombar e as tensões viscerais, ou seja, todos os órgãos que estão no abdômen, que estão na barriga. Entre eles, inclusive, o intestino, tá? E aí a gente não faz muito essa correlação entre a dor, desconforto, tensão, fadiga nas costas e o funcionamento do intestino. Mas existem algumas coisas que você pode observar em você mesmo. Se você tem constipação, por exemplo, nos dias que você está há 2, 3, 4 dias sem ir ao banheiro, sem evacuar, a dor nas costas piora, parece que as costas ficam mais sensíveis. Ou então, quando vem a crise de dor nas costas, vem também essa formação de gases, esse desconforto intestinal, essa sensação de cheio na barriga. Se esses sintomas tiverem relação, eles geralmente aparecerem juntos, é bem provável que existe essa relação entre a lombar e os órgãos do abdômen esteja ruim, esteja precisando melhorar. Mas deixa eu te explicar melhor essa relação entre o intestino e a coluna. Vem aqui comigo, eu vou pegar um pincelzinho aqui para ficar bem bonito. Vamos aqui, ó. Imagina que aqui as costelas, aqui a pelve e aqui a barriga, ó, o umbigo, tá bom? O peito, a barriga e aqui tem a pelve, a bacia e as pernas. Quando você olha alguém de frente, a gente consegue imaginar que o intestino grosso, ele começa aqui do lado direito, ele faz essa volta aqui por cima, desce e faz essa curvinha, tá? Vou desenhar ele todo aqui agora, para a gente ter uma ideia de como é que funciona o intestino grosso. Então ele faz toda essa volta aqui na periferia, na margem do abdômen, da barriga. Geralmente, quem tem problemas intestinais, constipação, diverticulite, ou sente essa relação dos gases, de formação de gases com a dor lombar, é nesse finalzinho do intestino aqui, ó, chamado de cólon sigmoide e reto, que está o problema. Alexandre, como é esse problema? Imagina que toda a estrutura do corpo da gente, toda parte, tem uma capa que envolve. Uma capa de tecido conjuntivo. Então, no intestino aqui tem uma capa. Por baixo do intestino, eu vou tirar essa parte aqui do intestino para você entender. Por baixo, por trás do intestino, a gente tem um músculo chamado de psoas, que ele vem de todos os níveis da coluna lombar, passa pela frente do quadril e vem até o osso da coxa. A mesma capa que envolve o intestino
é a mesma capa que envolve esse músculo. Então, toda vez que tem alguma irritação no intestino, pode ser que essa irritação ela seja transmitida a esse músculo. E aí você imagina, a tua coluna está aqui no meio, olha, está aqui no meio, e eu tenho dois músculos psoas, um do lado e outro do outro. Se um começa a tensionar mais, um começa a puxar mais, eu estou criando um desalinhamento na minha coluna. Todo o esforço que eu faço, ele vai sobrecarregar, ele tende a machucar mais a coluna, principalmente se você já tiver algum outro problema já crônico, tá bom? Então existe sim essa relação entre o intestino e a coluna lombar. Para você entender melhor ainda, eu vou desenhar de forma melhor, visto de lado, esse músculo psoas. Aí você vai entender do que é que eu estou falando. Eu tenho aqui alguém de lado. Aqui você consegue perceber que é a coluna, certo? Pescoço, coluna torácica e a coluna lombar nessa curva aqui para frente. O músculo psoas, como eu lhe falei, ele sai de todos os níveis da coluna lombar. E ele vem pela frente da pelve, passa perto da virilha e depois ele volta para o osso da coxa. E isso tem de um lado e do outro. Se a gente parar para analisar, esse músculo aqui ele está igual um arco. Quando você tá para atirar, que você puxa a corda do arco e você solta. Antes de você soltar, ele não cria essa tensão, essa curva. É exatamente essa curva que o psoas cria, que o psoas tem. Esse é o trajeto dele. Então, sempre que ele está tensionado, está irritado, está espasmado, está contraturado, é como se ele puxasse um lado da coluna para frente. E olha outra curiosidade. Imagina que eu tenho duas cordinhas aqui, posso puxar uma ou a outra para frente, tá? O psoas direito puxa, eu rodo, o psoas esquerdo puxa, eu rodo. Quando ele está tensionado, eu crio esse desalinhamento na coluna e muitas vezes esse espasmo do psoas ele está relacionado com a escoliose. Entende? É muita repercussão por conta dessas relações entre as estruturas. Mas calma que tem formas de você melhorar isso. A própria osteopatia, que é uma especialidade da fisioterapia com a qual eu trabalho, com a qual eu desenvolvo há quase 16 anos, é uma forma de olhar para essas inter-relações do corpo. Na osteopatia a gente busca entender, a gente procura a causa dos problemas, os desequilíbrios que estão causando aqueles problemas, tá? Seja uma dor, seja uma irritação, seja um desconforto. E quando a gente olha o corpo com esse olhar especial que a osteopatia traz, a gente começa a perceber que o corpo é uma peça única, não tem como você separar uma coisa da outra. Então, se você chega me dizendo que tem uma dor nas costas que piora ou que vem junto com sintomas do intestino, essa é uma das relações que a gente faz e que a gente busca trabalhar. Então, se você se identificou com isso, eu aconselho que você procure um bom osteopata perto de você. Mas agora eu quero te mostrar algumas formas para você melhorar essa relação. Uma delas, melhorando o próprio intestino, o movimento, dando mais liberdade para o intestino. E outra, trabalhando diretamente o músculo psoas. Perfeito? Vamos lá comigo. Então, os dois exercícios que a gente vai fazer agora, você vai fazer deitado em uma cama ou um sofá que seja mais espaçoso, tá certo? Vamos lá para o primeiro. Ó. Você vai deitar com a barriga para cima, as pernas dobradas. É importante que as pernas fiquem dobradas. E aí o primeiro exercício a gente vai fazer dar mais liberdade para o próprio intestino. Lembra daquele desenhozinho? Pronto. A gente vai trabalhar somente o lado esquerdo, porque é nessa parte que fica o final do intestino grosso, que faz aquela curvinha para ir até o reto, que é o final do intestino.
Então é nessa curva que a gente vai trabalhar. Primeira coisa para trabalhar aqui, a gente precisa encontrar, tá? Pegue como ponto de referências o umbigo, o osso do púbis, que é esse ossinho antes da região genital, e esse ossinho aqui do lado da bacia. Se você vier no nível do cinto ou um pouquinho mais acima, ó, vier palpando, apertando, você vai sentir uma pontinha de osso. Então, ó, nesse triângulo aqui, você vai aprofundar a mão como se fosse uma colher. Cuidado para não colocar a unha. Se você tiver unha grande, pode machucar a pele. Então, eu prefiro que aprofunde dessa forma aqui, ó. Aprofundou até onde ficar confortável. Tenta aprofundar o máximo até onde não causa dor. Depois que você chegar nesse ponto de máximo de profundidade, sem dor, você vai fazer 1 minutinho essa vibração, como se fosse sacudindo a barriga, fazendo isso com a mão, tá? Puxando no sentido do umbigo. Lembra que eu te falei que a gente ia usar o umbigo como referência? Então você vai fazer isso em direção ao umbigo durante 1 minuto. Normalmente, para quem eu mostro isso, aparece uma dificuldade muito grande, que Alexandre, eu não consigo aprofundar muito. Se você não conseguir aprofundar, uma das coisas que você pode fazer que vai ajudar muito é usar um travesseiro. Eu tenho esse aqui, ó, um travesseiro quanto maior, melhor. Inclusive aqueles travesseiros de triângulo, você pode até usar também, aquelas almofadas triângulo. Dessa forma, você consegue relaxar mais a cabeça e o tronco, a musculatura, os músculos abdominais relaxam mais e você consegue aprofundar mais. Lembra que até onde não doer, você vai fazer a oscilação, essa vibração durante 1 minuto. Não é velocidade, você não precisa fazer muito rápido, tá certo? Eu preciso que você mantenha um ritmo agradável. Aprofunda, encontra um ritmo agradável, fica durante 1 minuto. Você tem a opção, depois desse 1 minuto, de ver se consegue aprofundar mais. E aí você pode fazer isso 2 ou 3 vezes. Geralmente eu aconselho que as pessoas façam isso pela manhã, antes de levantar da cama ou depois ou antes do café da manhã. Porque quando a gente trabalha dessa forma, a gente tem o intestino aqui, a gente está massageando ele, melhorando, dando mais liberdade, melhorando a relação do intestino com o músculo psoas, ou seja, a gente está melhorando aquela capa que envolve o músculo e o intestino, e ao mesmo tempo a gente está ajudando no movimento do intestino. Então pode ser que isso ajude você a melhorar questões de constipação, melhorar questões de gases, de desconforto e ajudar o teu intestino a funcionar como um reloginho, tá? É um estímulo para relaxar o músculo, diminuir o desalinhamento da coluna, mas também a gente ajuda o intestino a funcionar melhor do que ele já é. Beleza? Então vamos agora para o segundo exercício. E agora no segundo exercício, você vai precisar deitar na diagonal. Talvez o sofá agora não seja a melhor opção, mas testa, vê o que fica melhor para você. Quando eu falo deitar na diagonal, a cama está aqui. Em vez de você deitar assim ou no comprimento da cama, você vai deitar dessa forma, tá certo? Deita de forma que os pés fiquem para fora da cama e a cabeça, os ombros bem apoiados, que assim você não tem a sensação que vai cair. O ideal é que metade do bumbum fique para fora da cama. Se você sentir dor do lado esquerdo, para melhorar essa relação do intestino, do final do intestino, que é do lado esquerdo, você vai deixar a perna esquerda para fora. O ideal é que você consiga segurar o joelho direito, tá certo? Alexandre, quando eu faço isso, dói meu quadril, eu não consigo, é muito pesado. Então você pode deixar o pé direito apoiado na cama. E a perna esquerda simplesmente cai, relaxa, deixa o peso da perna puxar a perna para baixo. Dessa forma a gente está alongando o músculo psoas e você vai relaxar aqui o máximo que conseguir até onde não cause dor. Se você chegar nesse ponto e doer, tenta segurar um pouquinho antes,
tá bom? Não é para causar dor. Mantenha essa posição durante uns 5 segundos. Você vai segurar a perna. Lembra quando você era criança e brincava de estátua? Pois é. Você vai segurar a perna como se fosse deixar a perna estátua. Ou então, como se tivesse uma pena em cima da perna e você fosse querer empurrar, sustentar essa pena. Sustenta também por 5 segundos e depois relaxa de novo. Deixa a perna puxar, o peso da perna puxar a tua perna para baixo. 5 segundos. A gente fez uma vez. Sustenta, segura. Relaxa, deixa o peso, deixa a perna cair. E segura a terceira vez. Quando você faz isso, o que você está fazendo é alongando o músculo até o máximo que ele permite, até o máximo confortável para você. Você contrai ele, segura um pouquinho, que isso ajuda também nesse alongamento, e depois você relaxa. Você vai ver que nessas 3 vezes que você relaxa a perna, parece que cada vez ela vai um pouquinho mais embaixo. E é exatamente isso que a gente quer. E aí muita gente pergunta, Alexandre, eu só posso fazer isso do lado esquerdo? Bem, para essa relação do final do intestino grosso com a coluna, sim, você só precisa fazer com o lado esquerdo. Porém, se você tem sintomas, desconfortos que não sejam relacionados à constipação ou à formação e eliminação de gases, você pode fazer em um lado e depois o outro. Qualquer um dos 2 exercícios ou até os 2. Tanto da vibração quanto do alongamento do psoas, tá certo? Isso pode ajudar você em várias questões. Como eu já falei com relação ao intestino, esse alongamento do psoas ele pode refletir no diafragma, melhorando o funcionamento do estômago, do fígado, e inclusive nas mulheres que acontece muito a relação do período pré-menstrual, do período menstrual, da cólica menstrual com essa dor nas costas, tá bom? Essa é uma forma de equilibrar as relações das vísceras com a coluna lombar. Se você quiser saber mais sobre essas relações, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, que tem muita coisa, tem mais de 400 vídeos que mostram dicas como essa, forma de você melhorar essas relações no teu corpo e que muitas vezes vai fazer com que você controle a dor como mágica. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.